Nas férias em família, meus sogros insistiram que eu sentasse em uma mesa separada. Ninguém falou comigo. Me excluíram de todas as refeições e atividades. Quando perguntei ao meu marido, ele simplesmente não fez nada e disse: "É o jeito deles." Eu sorri e respondi: "Perfeito. Eu tenho o meu jeito também." Na manhã seguinte decidi agir. Parando para pensar, os sinais sempre estiveram lá. Os pequenos comentários, os olhares de desdém, a forma como eu sempre fui tratada como uma afterthought no meu próprio casamento. Mas eu ignorei tudo porque amava meu marido, Mark. Eu pensava que, se continuasse tentando, se fosse paciente, as coisas mudariam. Elas não mudaram. Em vez disso, me via em uma viagem em família que deveria ser divertida e relaxante em Hilton Head, Carolina do Sul, mas que se transformou em algo que nunca vou esquecer. Logo que chegamos ao resort, fiquei animada. Era um lugar lindo, daqueles que você vê em revistas de viagem. Areia branca, palmeiras, o som das ondas ao fundo. Eu realmente pensei que, talvez, essa viagem seria diferente. Que Richard e Susan, meus sogros, finalmente se aproximariam de mim. Que iríamos sentar juntos, rir e nos conectar como uma família. Eu estava errada. Na primeira noite, fomos a um restaurante chique para jantar. O garçom nos levou a uma mesa longa, perfeitamente arrumada para o nosso grupo. Logo que eu ia me sentar ao lado do Mark, Richard falou: "Oh, deve haver um engano. Ela precisará de uma mesa separada." Eu pisquei, achando que tinha ouvido errado. "Como é?" eu perguntei. Susan nem sequer olhou do cardápio. "É assim que fazemos as coisas." Eu olhei para o Mark, esperando que ele dissesse algo. Que dissesse que isso era ridículo. Que eu era a esposa dele, não uma estranha. Em vez disso, ele apenas suspirou e disse: "É o jeito deles." Então, eu sentei sozinha em uma mesa separada. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Mas não fui. Fiquei pensando que talvez fosse apenas uma tradição estranha, algo que aconteceria só uma vez. Mas não foi. Na manhã seguinte acordei cedo, pronta para ir ao café da manhã com a família. Desci para o restaurante do hotel, esperando vê-los me esperando. Eles não estavam lá. Mandei uma mensagem para o Mark. Nada. Passei quase meia hora procurando por eles até finalmente encontrá-los, já sentados em uma mesa grande no meio da refeição, rindo e conversando como se nada estivesse errado, como se eu nem estivesse lá. Eu perguntei: "Por que não me avisaram que estavam vindo?" Richard mal olhou para mim. "Achamos que você descobriria." Susan tomou um gole de café. "É o jeito que fazemos as coisas." Eu olhei para o Mark. Ele já estava comendo, agindo como se isso fosse totalmente normal. Foi nesse momento que eu percebi. Eu não era parte da família deles. Nunca fui. E o Mark? Ele não estava do meu lado. O resto da viagem seguiu o mesmo padrão. Em todas as refeições eu sentava sozinha. Em todas as atividades em grupo, eles esqueciam de me avisar. Eles fizeram um passeio de barco privado. Eu só descobri quando vi as fotos no Instagram. Eles fizeram uma degustação de vinho chique. Eu só percebi quando os vi no saguão, arrumados e saindo. Eu perguntei ao Mark depois: "Você poderia ter me avisado?" Ele apenas suspirou, como se eu fosse a difícil. "É o jeito deles." Essa foi a única resposta que ele me deu. No quarto dia, eu desisti. Parei de tentar. Parei de perguntar. Eles queriam que eu fosse invisível? Tudo bem. Mas eles não faziam ideia do que estava por vir, porque eu tinha o meu jeito também. Naquela noite, enquanto eles estavam fora bebendo e celebrando as férias perfeitas da família deles, eu voltei para o quarto do hotel e comecei a agir. Eu não estava mais apenas sentando em uma mesa separada. Eu estava prestes a me remover completamente. E eles iam sentir isso. Eu abri meu e-mail, abri as confirmações de reserva e comecei a cancelar tudo. Porque adivinhem, eu tinha reservado tudo. O hotel? No meu nome. O carro alugado? No meu cartão de crédito. As reservas de jantar? Na minha conta. O dia no spa do resort que a Susan estava ansiosa há semanas? Ah, sim, eu também reservei isso. Cancelei tudo. Um por um, apaguei os planos deles do mapa. Os quartos deles? Cancelados. O carro alugado? Sumiu. O jantar chique no restaurante à beira-mar? Não ia acontecer. Eu até liguei para o spa e informei educadamente que a Susan não iria comparecer. Então, fiz as malas, peguei o carro alugado e fui embora.
Enquanto eles estavam brindando as férias perfeitas, eu já estava na estrada, rumo a Charleston. Reservei uma suíte de luxo, pedi room service e sentei na varanda, observando o oceano, finalmente em paz. Enquanto isso, em Hilton Head, o pânico estava prestes a começar. No dia seguinte, acordei em Charleston me sentindo renovada pela primeira vez em dias. A brisa do oceano entrava pelo quarto do hotel enquanto eu tomava meu café, esticada em uma espreguiçadeira fofa, observando as ondas. Então, meu celular começou a vibrar. Era o Mark. Deixei tocar. Depois, a Susan. Depois, o Mark de novo. Então, o Richard. Coloquei o celular no silencioso e sorri. Eles finalmente tinham percebido. Eu imaginei o exato momento em que a ficha caiu. Richard saindo da cama, grogue e resmungando, apenas para ser recebido por um gerente do hotel na porta. Senhor, parece que há um problema com a sua reserva. Susan, esticando-se para pegar o celular, pronta para ver o itinerário do dia, apenas para encontrar uma série de e-mails de cancelamento. Mark, esfregando as têmporas, confuso, ainda meio dormindo, ouvindo a voz da mãe dele passar de uma irritação leve para um grito total. Eles não tinham quartos, nem carro, nem planos. Eu sorri enquanto tomava meu café. Algumas horas depois, quando finalmente cansei do silêncio, chequei minhas mensagens. Mark, onde você está? Mark, que diabos está acontecendo? Mark, você precisa consertar isso. Agora. Decidi atender a próxima ligação dele, só por diversão. Onde você está? Ele exigiu, assim que atendi. Charleston, eu disse. Uma pausa. Charleston? Que diabos você está fazendo aí? Aproveitando minhas férias, respondi. Silêncio. Eu podia ouvir vozes ao fundo. Susan estava gritando com a equipe do hotel. Richard estava xingando baixo. Você cancelou tudo? Mark finalmente perguntou, a voz mais baixa agora, como se ainda não conseguisse acreditar. Sim, eu disse. Ele respirou fundo. Você tem ideia do que fez? Meus pais não têm onde ficar. Tínhamos planos. Silêncio. Vocês me deixaram abandonada, eu disse com uma voz cheia de falsa preocupação. Isso deve ser tão desconfortável. Mark ficou em silêncio novamente, provavelmente percebendo que eu tinha usado as próprias palavras dele contra ele. Eu continuei. Vocês todos queriam que eu fosse separada. Então, eu dei a vocês o que queriam. Isso é insano, ele respondeu irritado. Você precisa voltar. Eu ri. Não, Mark. Eu realmente não preciso. E desliguei. Eu me sentei reta. A ex-mulher do Mark? Ele sempre me disse que o primeiro casamento dele terminou porque eles cresceram separados. Nada dramático. Apenas diferenças que não podiam ser resolvidas. Eu nunca tinha questionado isso. Mas agora? O que você quer dizer? Sarah continuou. Ela foi em uma viagem em família com eles. Eles a trataram como lixo o tempo todo. Fizeram ela sentar em uma mesa separada, a ignoraram, agiram como se ela não estivesse lá. Ela foi embora no meio da viagem e pediu o divórcio 1 mês depois. Meu coração acelerou. Sarah, eu não disse nada antes porque achei que você sabia. Mas vendo o que eles fizeram com você, percebi que ele nunca te contou, não é? Não. Ele não tinha. Porque se ele tivesse, eu nunca teria ido nessa viagem. Se ele tivesse, eu saberia que isso não era apenas o jeito deles. Era um padrão. E o Mark? Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E ele deixou acontecer mesmo assim. Naquela noite, o Mark ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. Eu preciso que você conserte isso, ele disse imediatamente, a voz baixa, tensa de frustração. Não, você não entende. Meus pais... Eu entendo perfeitamente. Eu interrompi. Isso não era sobre tradições. Era sobre controle. Você sabia que eles iam fazer isso comigo. E você deixou acontecer. Silêncio. Então ele perguntou. Quem te contou isso? Bingo. Eu ri. Então é verdade. Eu não fui a primeira. Mais silêncio. Então o Mark suspirou. Olha, meus pais podem ser um pouco... difíceis. Mas eles têm boas intenções. Mark, eles nem me veem como parte da família. Ele hesitou, e eu soube, naquele exato momento. Ele não ia lutar por mim. Ele nunca tinha lutado. Volte, ele disse. Vamos consertar isso.
Eu olhei para o oceano, para as ondas quebrando gentilmente na praia. Não, eu disse novamente, a voz firme. Acho que já consertei. E desliguei. Depois que desliguei, fiquei olhando para o meu celular, minha mente acelerada. O Mark sabia. Ele tinha visto isso antes. E ainda assim, ele me deixou cair direto nessa armadilha. Eu não estava apenas furiosa. Eu estava pronta para acabar com tudo. Eu peguei outra bebida, recostei na espreguiçadeira e tentei aproveitar o resto da noite. Mas algo estava me incomodando. Se ele tinha mentido sobre a ex-mulher, sobre o que mais ele tinha mentido? Decidi investigar. Abri o Facebook e procurei pelo nome dela. Rachel, a ex-mulher do Mark. Eu nunca tinha pensado em procurá-la antes, mas agora eu precisava de respostas. O perfil dela era privado, mas eu rolei pelos amigos em comum, procurando por alguém que pudesse estar disposto a conversar. Então, vi o perfil da irmã dela, Lauren, e ela tinha posts públicos. Eu cliquei em um de 2 anos atrás, logo depois que Rachel e o Mark terminaram. Nunca deixe a família de um homem te destruir. Nunca deixe eles te convencerem de que você é menos do que é. Minha irmã merecia mais. Todos nós tentamos avisá-la. Nunca mais. Meu estômago embrulhou. Eu rolei mais e encontrei um comentário antigo da Sarah, a prima do Mark, a mesma que tinha me mandado mensagem. Eu queria que ela tivesse nos ouvido. Pelo menos ela está livre agora. Ouviu eles? Eu fiquei sentada, meu coração acelerado. Eu não sabia o que fazer. Eu poderia mandar uma mensagem para a Lauren. Eu poderia perguntar o que realmente aconteceu. Mas eu estava pronta para ouvir? Eu fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Então, finalmente, respirei fundo e digitei. Ei, isso vai parecer muito aleatório, mas acho que precisamos conversar. Ela respondeu em minutos. Lauren não perdeu tempo. Lauren, eu estava me perguntando quando você ia entrar em contato. Aquela única mensagem me atingiu como um soco no estômago. Então você sabe quem eu sou? Lauren. Sim, nós estávamos esperando que isso acontecesse. Eu fiquei olhando para a tela, meus dedos congelados sobre o teclado. Nós? O que você quer dizer? Lauren. Rachel não foi a primeira, sabe? E ela com certeza não foi a última. Minha respiração falhou. O que você está dizendo? Lauren, estou dizendo que o Mark já fez isso antes, mais de uma vez. Os pais dele já fizeram isso antes, mais de uma vez. E se você está falando comigo agora, imagino que você acabou de passar por isso também. Eu me senti mal. Isso não era apenas um padrão isolado. Era um jogo para eles. Uma tradição doentia que eles faziam com toda mulher que o Mark trazia para a vida dele. Eles nunca viram as parceiras dele como família de verdade, apenas como obstáculos. E o Mark? Ele deixava acontecer toda vez. Por que ninguém me contou? Lauren. Nós tentamos, mas o Mark sempre faz com que as namoradas dele fiquem isoladas. Ele diz que a família dele só tem jeitos ou tradições. Ele faz com que elas não façam muitas perguntas. Ele já te disse que a Rachel era o problema? Eu fechei os olhos. Ele tinha pintado a Rachel como difícil, como alguém que nunca entendeu a família dele, que sempre criava drama por coisas pequenas. Mas agora, eu sabia a verdade. A Rachel não tinha sido dramática. Ela tinha sido encurralada. E agora, eu também tinha sido. Ou pelo menos, eu tinha sido. Até agora. Eu não dormi naquela noite. A realização de que eu tinha desperdiçado anos da minha vida com esse homem queimava no meu peito. Mas havia algo mais também. Algo que eu não conseguia identificar direito. Por que o Mark tinha me ligado tantas vezes naquele dia? Por que ele estava tão desesperado? Então, às 6 da manhã, eu tive minha resposta. Uma mensagem apareceu no meu celular, de um número desconhecido. Senhora, aqui é o oficial Daniels, do Departamento de Polícia de Hilton Head. Precisamos falar com você sobre um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida feito pelo seu marido. Eu me sentei tão rápido que quase derrubei o celular. Boletim de ocorrência de pessoa desaparecida? Eu rapidamente liguei de volta, minha mente acelerada. Assim que o oficial atendeu, eu disse: Eu estou bem, eu não estou desaparecida. Uma pausa. Então ele perguntou: Senhora, você está dizendo que saiu voluntariamente? Sim, obviamente eu saí voluntariamente.
Meu marido sabe exatamente onde eu estou. Ele tem me ligado sem parar. O oficial suspirou. Seu marido relatou que você saiu sem explicação e não tem atendido às ligações dele. Ele disse que estava preocupado com a sua segurança. Eu cerrei meus dentes com tanta força que doeu. Isso não era preocupação. Era controle. O Mark não estava preocupado comigo. Ele estava tentando me forçar a voltar. Eu respirei fundo. Oficial, eu estou perfeitamente bem. Estou em Charleston. Eu saí de Hilton Head por escolha própria. Eu não estou desaparecida. E não quero que meu marido entre em contato comigo. Uma pausa. Você gostaria de fazer um pedido formal para que ele não entre mais em contato? Eu hesitei. Então, finalmente soltei o ar. Sim, eu gostaria. E assim, eu coloquei o primeiro prego legal no caixão do meu casamento. Menos de 1 hora depois, meu celular vibrou com uma nova mensagem. Dessa vez, era da Susan. Susan, eu não acredito que você nos humilhou assim. Eu ri alto. Eu ignorei. Então, outra mensagem. Susan, você fez o Mark envolver a polícia? Você tem ideia de como isso parece? Ah, eu fiz o Mark envolver a polícia? Eu rolei os olhos e tomei outro gole de café. Então, as mensagens continuaram. Susan, essa família só tentou te acolher. Susan, você está sendo incrivelmente egoísta. Susan, você precisa voltar e consertar isso. E finalmente, Susan, se você não voltar, o Mark vai tornar as coisas muito difíceis para você. Eu congelei. Não era nem um pouco sutil. Era uma ameaça. Eu me recostei na cadeira, relendo a mensagem várias vezes. Eu tinha pensado que isso era apenas sobre controle. Apenas sobre os joguinhos doentios da família deles. Mas agora eu percebi algo muito pior. Eles não estavam apenas tentando me humilhar. Eles estavam tentando me quebrar. E se eu não fizesse algo rápido, o Mark ia garantir que eles conseguissem. Eu fiquei olhando para a mensagem da Susan por um longo tempo. Se você não voltar, o Mark vai tornar as coisas muito difíceis para você. Não era nem um aviso. Era uma promessa. Eu podia sentir agora a mudança. Isso não era apenas eles sendo frios ou indiferentes. Isso era uma batalha. E eu era supostamente para me render e perder. Mas eu não faria isso. Dessa vez não. Eu estralei os dedos, respirei fundo e mandei uma única mensagem de volta. Perfeito. Vamos tornar as coisas difíceis então. Então, reservei uma sala de conferência em um hotel em Charleston e convidei todo mundo. Mark, os pais dele e a Sarah. Porque se eles queriam uma guerra, eu ia levar isso até a porta deles. Na manhã seguinte, eu estava sentada na sala de conferência, esperando. A longa mesa de madeira estava arrumada apenas com garrafas de água e o silêncio espesso da expectativa. Eu não esperei muito. A porta se abriu com força. O Mark entrou primeiro, a mandíbula cerrada com tanta força que eu pensei que os dentes dele iam quebrar. Os pais dele seguiram, os saltos da Susan batendo no chão com força, o rosto do Richard já vermelho de raiva. A Sarah entrou por último, hesitante, com os braços cruzados. Ela me deu um leve aceno. Eu não tinha ideia se ela estava lá como testemunha, mediadora, ou apenas pelo drama. Eu me recostei na cadeira. Que bom que todos puderam vir. A voz do Mark foi cortante. Que diabos é isso? Eu sorri, lenta e deliberadamente. Uma conversa. Vocês estavam tão ansiosos para falar? Então vamos falar. Richard riu com os braços cruzados. Você acha que isso é engraçado? Não, eu disse calmamente. Eu acho que é patético. Eu acho que vocês brincam de joguinhos doentios com as mulheres da família de vocês. E finalmente escolheram a errada. Os olhos da Susan se estreitaram. Você nos abandonou. Eu ri. Na verdade, eu ri. Ah, eu abandonei vocês? Isso é rico, vindo de pessoas que passaram uma viagem inteira fingindo que eu não existia. O Mark soltou um ar áspero, segurando a cadeira. Você está exagerando. Aquilo foi a gota d'água. Eu bati as mãos na mesa com tanta força que a Susan se assustou. Eu sou sua esposa. Minha voz ecoou na sala, fria e afiada. Não uma estranha. Não uma outsider aleatória. Eu sou sua esposa. E você deixou eles me tratarem como nada. E você? Eu apontei para o Mark. Sabia que isso não era a primeira vez? Você sabia exatamente o que estava acontecendo. E deixou acontecer mesmo assim.
O rosto dele ficou pálido. A Susan cortou rapidamente, a voz aguda. Nós só estávamos seguindo a tradição. Besteira. Eu retruquei. Não é tradição. É controle. É um teste. E vocês reprovam toda mulher que entra nessa família. O Mark balançou a cabeça. Você está exagerando. Eu peguei meu celular, abri as mensagens da Lauren e joguei na mesa na frente dele. Leia. Ele hesitou. Leia. Lentamente, o Mark pegou o celular e começou a rolar. Eu vi o rosto dele se tensionar a cada palavra. Então, ele jogou o celular de volta como se tivesse queimado. Isso não prova nada. Richard cruzou os braços. Você está cavando histórias antigas. Isso não tem nada a ver com a gente. Eu virei para a Susan. É mesmo? Porque ontem à noite você me mandou uma mensagem me ameaçando. Você me disse que, se eu não voltasse, o Mark ia tornar as coisas muito difíceis para mim. A boca dela se fechou. A Sarah soltou um assobio baixo. Uau! O Mark virou para a mãe, os olhos se estreitando. Você fez o quê? A Susan ficou rígida. Eu estava tentando fazê-la entender. Entender o quê? A voz do Mark subiu. Que vocês têm jogado esse jogo há anos? Que vocês fizeram a mesma coisa com a Rachel? Richard se mexeu desconfortável. A Susan deu uma olhada nele, mas o estrago estava feito. A mandíbula do Mark se moveu. Jesus Cristo. E assim, eu vi. A rachadura. A pequena fratura na lealdade cuidadosamente construída dele para com os pais. O momento em que ele percebeu que eu não estava errada. Que eu nunca tinha estado errada. O Mark virou para mim. Pela primeira vez, ele realmente pareceu inseguro. Eu fiquei olhando para ele, esperando. Esperando para ver se ele finalmente diria algo que importasse. Mas então, ele passou as mãos pelo cabelo e suspirou. Eu posso consertar isso. Meu estômago caiu. Esse foi o primeiro instinto dele? Não um pedido de desculpas. Não arrependimento. Apenas consertar as aparências. Eu me recostei, soltando o ar devagar. Você realmente não entende, não é? Silêncio. Eu me levantei, ajustando minha bolsa. Eu não vou voltar, Mark. Aquilo o fez voltar à realidade. Espera, o quê? Eu terminei. Os olhos dele se arregalaram. Você está falando sério? A Sarah riu. Cara, como você ainda não entendeu isso? A voz da Susan subiu. Isso é ridículo. Você está jogando fora seu casamento por um mal-entendido. Eu balancei a cabeça. Não, Susan. Vocês jogaram fora. Você e o Richard e o jeito doentio de vocês de tratar as pessoas. O Mark só era fraco demais para parar. O Mark tentou pegar meu braço, mas eu dei um passo para trás. Espera, vamos conversar sobre isso. Eu levantei a mão. Não, Mark. Você fala. Você dá desculpas. Você deixa eles te controlarem. Mas eu cansei de ouvir. Eu peguei meu celular e fui para a porta. A voz do Mark estava quase desesperada agora. Espera, onde você está indo? Eu virei, olhando para ele uma última vez. Eu estou indo embora. A Susan riu. Você não pode simplesmente deixar um casamento. Eu encarei ela, minha expressão impenetrável. Assista. Então, eu saí pela porta. Levou 6 meses para finalizar o divórcio. O Mark tentou de tudo. Implorou, culpou, até me acusou de exagerar. Mas eu nunca olhei para trás. A Sarah manteve contato. Ela me contou que as coisas implodiram depois que eu fui embora. Aparentemente, o Mark finalmente confrontou os pais. E não foi bonito. O Richard o chamou de fraco. A Susan chorou, dizendo que eu tinha lavado o cérebro dele. Pela primeira vez, o Mark os viu pelo que eles realmente eram. Isso não mudou nada para mim. Eu já tinha ido embora. Eu me mudei para Charleston permanentemente. Encontrei um apartamento novo, reconectei com velhos amigos e comecei a reconstruir minha vida. Uma noite, meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Mark, eu vejo agora. Eu sinto muito. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Então, eu a deletei. Porque pela primeira vez em anos, eu estava livre.